Diga comigo, não poderão ignorar os novos ungidos do Senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a manhã de todos, que todos tenham uma semana muito especial, uma semana muito abençoada. E quando começamos assim, tem tudo para ser, né? Uma semana de bênçãos, uma semana frutífera, uma semana de unção sobre nós. Leia aqui, por gentileza. 1, 2 e... Unção que nos faz governar. Mais uma vez. Unção que nos faz governar. Tem uma unção que nos faz governar. Eu vou começar essa leitura por uma leitura que nós começamos segunda-feira passada, mas não é a mesma mensagem, só o ponto de partida dela. Então, eu quero que você preste muita atenção. Eu falo sempre que não basta estar, tá? Tem que estar presente. Não basta estar aqui. Tem que estar 100% presente. Porque senão é entrar e sair do mesmo jeito. E sem absorção, não tem mudança. Sim, primeiro Deus faz em nós, Ele nos prepara para isso. Inclusive, se der tempo, eu trago um pouquinho mais, falo um pouquinho mais daquilo que nós começamos na live hoje. 1 Samuel 16, 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Essa palavra encha um chifre com óleo e vá a Belém, quer dizer, vai lá e unja alguém que eu estou te enviando. Unja. Quando diz encha um chifre, para se obter um chifre, um animal é sacrificado. A sacrifício. A unção do chifre. Nós vemos 2 pessoas na Bíblia recebendo a mesma unção. Quando nós falamos da primeira leitura, até quando você vai se entristecer com Saul? Porque Samuel, que era o sacerdote, que eu quero que você coloque assim, ó, representante do Senhor, dias de hoje, é como se Samuel fosse o líder da igreja, o líder de um povo. Samuel estava triste e abatido por conta de Saul, porque Saul não correspondeu à unção. Olha a palavra que eu vou dizer, eu quero que você preste atenção nela. Não correspondeu à unção pela qual ele recebeu, ou à unção que ele recebeu para a missão. Ele não correspondeu. E por ele não ter correspondido e ter feito o que Deus desaprova, Deus virou a página. Então vai lá e unja alguém que eu estou te enviando para ungir. Só 2 pessoas eu disse que foram ungidas com essa unção do chifre, que foi Davi e Salomão. Saul não foi ungido da mesma forma? Não. Foi uma taça, não um chifre. Chifre fala de governo. Diga comigo, chifre fala de governo. O que ungiu Davi veio do chifre, ou seja, de um sacrifício, que também vem ali uma tipologia do sacrifício de Cristo. Mas também aqui é um novo tempo, uma nova estação. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor.
Você vê que às vezes o que Deus nos manda fazer é desafiador. Por isso nós precisamos de direção. Nem tudo que Deus te mandar fazer vai ser fácil. Diga comigo, nem tudo que Deus me manda fazer será fácil. Inclusive começa vamos falar pelo sacrifício, né? Tem um sacrifício disso. Existem desafios. Quando eu disse que Samuel representa a igreja somos nós, certo? A igreja é poderosa. A igreja tem uma missão. Você é igreja. Nós somos igreja. Quando o Senhor disse, até quando você vai estar triste? Não é para estar triste. Nós mudamos circunstâncias. Estou triste com um monte de coisa. Não, nós mudamos. Nós mudamos circunstâncias. Nós somos igreja, nós somos um canal de bênção. E aí, Deus diz assim, dá a direção do que fazer e como fazer. Vai lá que eu vou te indicar que você vai ungir. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Diga comigo, eu lhe mostrarei o que fazer. É mais ou menos assim, vai para o sacrifício, vai para a adoração. O sacrifício envolve adoração. Quando você estiver indo para o sacrifício, para a adoração, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Às vezes a gente quer que Deus dê a direção a nós, sem esse momento de relacionamento, de adoração. Não acontece, gente. Por que eu estou convocando para uma vigília de adoração, de oração para sexta-feira, 23h30? Ou a gente se envolve, está no lugar mais seguro do mundo, ou a gente vai se envolver com um problema. Olhar para onde num momento como esse, não para Deus? As nações estão perdidas. Os reinos estão em conflitos. Boa parte dos países estão endividados e quebrados. Nosso país, a deriva. Para onde nós vamos olhar? O Senhor não disse, venha o teu reino? Diga comigo, venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino. Espera aí, venha sobre onde? Venha primeiramente sobre a minha vida. É onde Deus governa. Agora, no reino tem crise? Não. O reino está perdido? Não, está tudo sob controle. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram, diga comigo, você vem em paz? Você vê que a autoridade dele, você vê que o povo tinha medo, se ele vem em paz, vai ter paz, se ele não vem em paz, não vai ter paz. Ele tinha o poder de estabelecer, quer dizer, a paz ou não. E aí, o que nós precisamos entender com isso? Gente, no tempo de Noé, quando o mundo entrou em colapso, qual era o lugar mais seguro no dilúvio? Qual era? A arca. A arca era o lugar mais seguro. A arca foi construída com um propósito, com direções específicas. Repita isso para mim. Com direções específicas. Cada detalhe dela tinha um propósito. Às vezes a gente quer construir as coisas, vai construindo de qualquer jeito, não construa não. Porque se eles não seguissem as especificações claras e específicas que Deus estava dando, quando viesse o dilúvio, o que ia fazer? O que ia acontecer? Ela ia afundar. Por que ela não afundou? Porque Noé cumpriu a risca. Ele seguiu a direção, qual era a madeira, como é que ele ia betumar, impermeabilizar a madeira, o comprimento, a altura, a largura, tinha tudo claramente. Aí, o texto diz uma coisa tão linda que isso mexe comigo até hoje. Você acha que
Noé tocou uma espécie de berrante para chamar os animais? Não. Os animais vieram. Olha que coisa incrível. Os animais vieram. Porque Deus determinou. Vamos pensar outra coisa aqui. Quando Pedro lançou, depois de uma pesca fracassada, frustrada, o Senhor entra no barco e dá a direção para onde lançar a rede. Ele tocou algum tipo de chofar, berrante para chamar os peixes? Fez algum assobio? Não, os peixes entraram na rede. Isso grita para mim. Isso grita. Porque quando Deus determina, vem. Está entendendo ou não? Agora, as especificações são claras. Por que o senhor está falando da arca? Porque Jesus é a arca hoje. A sua igreja é uma espécie de arca. Quando o mundo foi entrando em colapso, foi nascendo tanto água de cima quanto vindo do abismo, todos os lados, e o caos foi tomando conta da terra, quem estava na arca estava sempre acima do caos. Porque conforme o caos subia, a arca subia acima do caos. Diga comigo, conforme as águas subiam, a arca subia acima do caos. A igreja está sempre acima do caos. Dentro da arca, tinha toda espécie de animal. É possível que em alguns pontos da arca, o cheiro não fosse tão bom. É verdade ou não é? A igreja também tem todo tipo de animal. Muitas vezes parece que o cheiro não é tão bom. Mas quando você olha pela janela, quando você olha para fora, é que você consegue enxergar o quanto a arca é um lugar maravilhoso. O quanto nós estamos seguros na arca. E sempre será assim. Venha o teu reino. Por que eu preciso entender isso? Espera aí, Jesus é a arca, sua igreja é uma espécie de arca. Tanto é que é parte do que nós falamos ontem. E para quem não estava aqui, isso que nós estamos vendo hoje, está na Bíblia. Rússia em guerra, Irã em guerra, ataque contra Israel, está lá. Ezequiel 38, 39, vai para o território que está todo lá. Pérsia, Irã é antiga Pérsia. Gog é Rússia. Está tudo lá. Está tudo lá. Agora, o que nós precisamos? Por que nós precisamos entender tudo isso? O mundo está em colapso. Agora, se nós estivermos no lugar certo, nós vamos estar sempre acima do caos. Olha, quais foram as duas últimas orações que eu realizei nas duas últimas semanas? Eu disse, 50% da população está endividada, certo? Querido, 2 semanas que eu orei, você não tem noção quantas pessoas me testemunharam dívidas pagas e nomes limpos. Mas o cenário melhorou? Melhorou, sim ou não? Não melhorou, está aí, mas tem gente, quantas pessoas me testemunharam dívidas pagas e nome limpo em 2 semanas de oração? Gente que diz assim, eu não esperava que isso ia acontecer agora. Mas o governo melhorou, o mundo melhorou? Não, estamos na mesma realidade. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Conforme o caos aumenta, a arca sobe acima do caos. É um mistério, né? É um mistério. 1 Pedro
Samuel representa a igreja que faz a diferença na nação. Respondeu Samuel: sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, diga comigo, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus não está procurando gente com performance. Deus não está preocupado com pessoas. Vamos falar aqui, os empresários. Vocês querem gente extremamente habilidosa ou gente que tem coração e caráter? Você acha que Deus está preocupado com performance? O cara, eu asso, eu frito, eu cozinho, eu arrebento pipoca, frito bolinho, caseio, chuleio, prego botão. Não é assim? Sim ou não? O cara arrebenta. Não. Deus não está procurando esse perfil, não. Vai lá na casa de Jessé, cria toda essa estratégia que você está vendo, vai lá. Jessé, Deus mandou vir aqui um dos teus filhos. Aí vem Eliabe bonito, alto, guerreiro, perfil. Tem um perfil, soldado de Saul, sabe lutar. O cara tem experiência na batalha, vai saber defender. Aí o próprio profeta olha e fala assim, com certeza. Diga essa palavra, com certeza. Com certeza ele estava errado. Né? Ele tinha muita certeza, mas ele estava com muita certeza errado. Porque, como nós ouvimos outro dia, nós podemos estar com muita certeza errado. Eu tenho certeza que eu estou... Quando chegaram, viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor considera, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, eu o rejeitei. Diga comigo, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê? Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas que você deve guardar, guarda no seu coração, que Deus está pouco se importando por quanto de capacidade e habilidade você tem. Porque Ele levanta quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer. Aí passou o outro, não. Passou o outro, não. Passou o outro, não. Pô, mas o Senhor mandou vir na casa de Jessé, não. Não é nenhum desses aí, não. Aí o Senhor pergunta, peraí, são todos esses seu filho? Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Então Jessé chamou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, tragam-o aqui, e não sentaremos para comer até que ele chegue. Quer dizer, Samuel não considerou que aquele que cuidava das ovelhas poderia ser escolhido. Samuel não considerou, olha, o profeta errou, hein? Ele achou que era o que tinha um perfil melhor. Mas aquele perfil o Senhor já rejeitou, porque Saul, a Bíblia diz que Saul era o mais bonito e o mais alto dentre todos. Só que era covarde. Não tinha capacidade de coração capaz de obedecer. Deus quer relacionamento. Deus quer pessoas que são capazes de ouvi-lo.
Deus quer pessoas que Deus capacite. Ele capacite. Que Ele possa treinar. Que inclusive, tem uma frase sobre Davi, tem uma palavra sobre Davi, que Deus treina as minhas mãos para a batalha. Deus o treinou para a batalha. Então o que Deus está procurando? Os mais sábios? Os mais competentes? Não, Ele está procurando os Davis. Momentos como esse, o que nós fazemos? Nós nos entristecemos como todo mundo, ou nós nos levantamos, buscamos um lugar que nós devemos buscar, nós vamos nos ungir, sacrificar ao Senhor, buscar a direção do Senhor. Deus gosta de levantar o tipo de pessoa que não é contada. Sabe aquele tipo de pessoa que as pessoas falam assim, pode ser qualquer um, menos ele. Pode ser qualquer um, menos ele. Não tem característica, não tem um perfil. Aquele tipo de pessoas que muitas vezes é ignorado. Que é descartado. Tem uma coisa linda aqui, ó. O Pai eterno escolheu alguém que o pai biológico nem sequer considerou. Gente, eu estou cansado de ver isso. Outro dia eu tenho de um cara que diz assim, eu não consigo entender, minha vida não vai para frente, eu fui professor do fulano. Eu dei aula para ele. Ele está arrebentando e eu não vou. Então, na cabeça dele, por ele ter dado aula e ensinado, ele tinha que arrebentar e o outro tinha que estar abaixo dele. Não é verdade? Tem pessoas aqui que hoje são maiores do que os seus mentores. Que são maiores daqueles que um dia trabalharam. Porque é isso que Deus faz. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unjam. Levante-se o quê? Às vezes você acha que só uma unção é só uma unção. Não é não, filho. Não é não. Inclusive eu costumo falar isso, e muitos de vocês que estão aqui sabem disso. Eu sei as unções que eu fiz e quando Deus disse que aquilo era uma virada. Eu sei. Eu tenho umas 2 ou 3 unções aqui que eu sei, eu sabia que naquele dia era uma virada. E muitos a partir daquele momento é uma virada de chave, uma virada na vida. Porque tem gente que acha que a unção é só unção. Não, a unção ela é física, mas primeiro ela acontece no mundo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando Deus unge, a primeira coisa que acontece, Ele unge no mundo espiritual. E quando Deus manda um profeta, um homem de Deus, ungir a pessoa, ali é a unção do que está estabelecido no mundo espiritual, que Deus pretende fazer no mundo físico, então Ele vai começar a trabalhar. Isso não dispensa coração. Isso não é mágica. Unge a partir de agora, então, cadê meu trono? Porque Davi, quando foi ungido ao rei, ele levou 7 anos para se assentar primeiramente à frente de um reino. Depois, se não me falha a memória, mais 5 para sentar e reinar completamente. Sabe por quê? Porque Deus unge, agora Ele começa a treinar. Ele começa a preparar. Está entendendo ou não? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu recebi uma unção e não mudou nada na minha vida. Claro que não. Depende da sua visão. Então agora você começa a ser preparado. Ou você acha que quando Deus mandou ungir Davi, o primeiro desafio foi enfrentar Golias, certo?
Golias deu notoriedade. De notoriedade ele veio, Saul puxou ele para o reino. Quando ele chegou no reino, ele era só um tocador de harpa. Ele tocava harpa. Mas Deus colocou ele no lugar que ele ia reinar. Deus colocou ele no lugar que ele ia reinar. Espera aí que eu não estou te contando uma história não, estou te mostrando o processo. Ele estava ali, ele estava vendo como o rei governava, ele estava aprendendo sobre o reino, ele estava sendo treinado de tocador de harpa, pajem de arma, de pajem de arma, soldado, soldado, general, de general, rei. Não pulou o processo, gente. Não tem jeito de pular processo. Por que pouca gente hoje exerce liderança? Porque liderança não é fácil. Liderança é responsabilidade, liderança é cobrança. O líder ele é espremido. Gente, é melhor ajudar ou ser ajudado? Então, depende da visão, né? Eu prefiro ajudar. Mas tem gente que prefere ser ajudado. Não tem como pular processo. Eu queria que Deus ele me ungiu, eu queria que ele me colocasse para governar. Ele não vai colocar, ele vai passar você pelo treinamento. Liderança é pressão. Ao longo da minha caminhada, eu descobri que muita gente foge, abandona, porque a pressão é grande. Envolve tomar decisões, envolve responsabilidade, quanto você suporta de pressão externa. E não é fácil, de vez em quando vem aquela voz assim, estou de saco cheio. Estou de saco cheio. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Vamos lá. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Agora, vamos lá em voz alta, por favor. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ponto. A partir daquele dia, daquela unção, o Espírito entrou nele. Se você perguntar por que Davi é considerado o maior rei de todos, inclusive como liderança maior do que Salomão, por conta, o Espírito do Senhor entrou na vida dele. Ali mudou tudo. Ali o Espírito dele mudou. Ali, não é à toa que o exército, quando Golias apareceu, o exército inteiro temeu Golias. E ele foi o único que foi ousado, corajoso e enfrentou Golias. Nós precisamos buscar isso, gente. Deus tem essa unção. Jessé não imaginava. O pai de Davi não imaginava que pudesse ser ele. Seu pai também não, sua mãe também não. Às vezes os próprios mais próximos não acreditam. Mas é lindo de se ver que Deus, Ele ama levantar os improváveis. Ungir aqueles que têm pouca probabilidade. Por isso que a gente tem que se envolver com as coisas certas. 1 Reis 1,39 diz assim: o sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou tocando flautas, comemorando, de tal forma que o chão tremia de barulho. Quais são as mesmas unções, né? Davi recebeu unção com chifre, Salomão recebeu. Por quê? Porque o chifre, metaforicamente, ele expressa força, honra, domínio, vitória, liderança, coragem, salvação. Diga comigo: força, honra, domínio, vitória, liderança, coragem e salvação.
Ter o chifre exaltado significa prosperidade, triunfo, dignidade, poder real. Tem unções que vêm sobre nós, e não só a unção que nós realizamos, mas aquilo que entra em nós a partir daquela unção, que vira o jogo, que muda a história, que vira a história completamente diferente. A partir daqui, ninguém segurava mais Davi. Imbatível. Imbatível. Deixa isso entrar no teu espírito. Vou repetir o que eu estou falando. Eu tenho algumas pessoas que inclusive estão nessa reunião agora. E algumas delas sabem disso. Que tem algumas unções que foi um ponto de virada. Que ali virou o jogo. A partir dali, foi um revestimento diferente para algo diferente, que tudo mudou. As coisas mudaram. Os números mudaram. A força mudou. Porque é isso que acontece. Apocalipse diz assim: então viu o cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, poder, autoridade, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 chifres, 7 olhos, manifestação plena do Espírito em 7 dimensões diferentes. Daqui a pouco eu falo sobre isso, você vai ver o que é os 7 espíritos. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os 7 olhos do Senhor que sonda toda a terra. Diga comigo: estas 7 lâmpadas são os 7 olhos do Senhor que sonda toda a terra. 7 continentes sondados pelos 7 olhos do Senhor. Não tem lugar que ele não está de olho. Inclusive, os seus olhos percorrem a terra, ele está procurando o coração certo para que ele possa se mostrar forte, poderoso, grande. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Diga comigo: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga: o Espírito que dá sabedoria, entendimento. Diga: o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Ou seja, o Espírito que foi derramado sobre Jesus é o mesmo Espírito que é derramado sobre nós. Os 7 Espíritos, vamos pensar nisso aqui, ó. O Espírito que, diga comigo, que dá sabedoria. As pessoas quebram a cara hoje por falta de sabedoria. E não é escolaridade. Tem muita gente extremamente instruída só fazendo caca com a vida. É verdade ou não é? Você conhece alguém? É só você olhar no governo. É gente burra usando a sabedoria só para burrice. Só para burrice. Você acha que lá em cima no poder tem gente que parece gente desprovida de inteligência ou sabedoria, mas não tem a sabedoria celestial? Por isso está aí, ó, faz coisa, vai longe, 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 depois quando a casa cai, arrebenta tudo. Agora, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Por falta de entendimento, muita gente tem sido destruído. O Espírito que traz conselho, quer dizer, a mentoria direta do Espírito de Deus. Diga comigo: e poder, que é o mesmo Espírito, ó, do tronco de Jessé, passou por Davi, vem para Jesus. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Diga, tem 2 coisas poderosas aqui, ó. O Espírito do Senhor começa ali, ó, sabedoria e temor. O que está dentro depende desses 2. Diga comigo: sabedoria e temor. Quer dizer, sem sabedoria e temor não tem entendimento, não tem conselho, não tem poder, nem conhecimento. Porque o que está no meio é essencial. Ao olharmos, nós vemos o caos aí fora. Mas Deus está se movendo no caos. Ele está se movendo no caos.
Parece que nada vai dar certo, mas a verdade é que para o povo de Deus, diga comigo, tudo vai dar certo. Parece que nada vai dar certo, mas tudo vai dar certo. Fala isso comigo, diga, parece que nada vai dar certo, mas tudo vai dar certo. Lembra da sunamita que perdeu o filho, e aí o filho está morto lá, que foi uma promessa do Senhor, vem aquele sonho materializado, parece que em algum momento ela vai perder aquele filho morre, ela coloca na cama do homem de Deus, vai correndo ao encontro do homem de Deus, quando o homem de Deus vê ela à distância, manda o servo ir ao encontro dela, perguntar se está bem com ela, se está bem com o filho, se está bem com a família, se está bem com todos, e ela fala, está tudo bem. Está tudo bem. Ou seja, aquilo que ela havia perdido, houve a restauração, a restituição, justamente por declarar que aquilo que havia morrido, está tudo bem, vai dar tudo certo, vai tudo bem, não se preocupe. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Às vezes parece que o milagre, que a promessa, morreu. Mas você sabia que a única forma de impedir que os propósitos de Deus e os sonhos de Deus se cumpra é matando o sonhador, não tem outra forma. É por isso que o diabo tenta matar o sonhador, tirar os sonhos de dentro de nós. Ele tenta matar a fé, o espírito. Quanta gente morreu por olhar para fora? Está olhando para fora da arca. E aí a pergunta é: aonde está a igreja sonhadora, a igreja viva, que louva, que adora, que profetiza? Aonde está? Você está na arca, meu filho. A arca está sempre acima do caos. A arca está sempre acima do caos. Ela caminha na contramão. É mais ou menos assim, o que vai acontecer? Está subindo, as águas estão subindo, a arca também, ela vai estar sempre acima. Coloca isso no teu espírito. A igreja é essa arca, o Senhor Jesus é essa arca, a igreja de Jesus é essa arca. É exatamente nesse momento que Deus levanta os Noés, os Davis, as autoridades que estavam escondidas. Às vezes, Deus nos esconde por um tempo, como escondeu Davi por um tempo, mas a hora que chega a hora de aparecer, chega com força. Por um tempo Davi esteve escondido, e ele estava passando por um treinamento, mas chegou a hora dele aparecer, e quando chegou a hora dele aparecer, ninguém pôde impedir, Deus o trouxe e o revelou. Confie em Deus, persista em fazer a coisa certa, ainda que hoje parece que você está no anonimato, atrás das ovelhas, sem visibilidade, mas coloque dentro de você, tem aquele dia que Deus manda te chamar, tem aquele dia que Deus te revela. Eu creio, Deus está falando sobre isso porque Deus quer levantar os Davis, ungir os Davis. São pessoas que ninguém vai conseguir ignorar. Não vão conseguir ignorar os novos ungidos do Senhor. Diga comigo, não poderão ignorar os novos ungidos do Senhor. Não tem como ignorar. As pessoas até tentam ignorar os novos ungidos, mas não tem jeito. Deus ungiu para algo grande e especial.
Lembre-se que depois dessa unção, veio Golias, que era um desafio enorme, mas ele estava revestido. O Espírito de Deus havia entrado nele. Então ele era muito maior por dentro do que Golias. Havia um poder sobrenatural sobre a vida dele. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em você, aquele que Deus coloca em você, é maior, muito maior do que o que está lá fora. Deus quer levantar novos Davis. Deus quer ungir a unção de governo. A unção de governo é unção de poder. É unção para liderar. É unção de conquista, de honra, de glória. Por isso que faz alguns dias que a oração é justamente essa: Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Porque a partir do dia que o Espírito tomou a vida de Davi, acabou. Foi uma virada. E para enfrentar aquilo que nós temos pela frente, nós precisamos dessa unção. Nós precisamos desse revestimento. Fale com Deus. Me unja, Senhor. Me unja. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Você vai precisar dele para vencer os desafios que vêm pela frente. Deus quer te levantar com a unção de governo. Deus quer mudar o tempo, nos levar para um nível superior apesar de tudo. Deus quer te levantar apesar de tudo. 2026 será um ano de crescimento, avanço e grande autoridade. Um ano de desafios, mas desafios que vão nos alavancar. Nós vamos nos levantar com mais força, porque Deus está no controle. Aleluia. Os reinos vêm e vão, e o trono acima está. Antes da gente orar, adore a Ele com essa canção. Adore a Ele. Não prevalecer, E nem vai prevalecer. e nada irá me impedir. Nada, nada. Eu te adorarei. Quem pode impedir um adorador? Quem pode impedir um homem que está o tempo todo ligado à fonte? Muralhas vão estremecer, E elas vão cair. cadeias irão se romper, Enquanto adoramos. adore. Vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos Os reinos em vão, teu trono acima está. Diga. Teu nome imutável é, imutável é. Unja no Senhor. Nunca mudou, Unja no Senhor. nunca mudou. Unja no Senhor. Unja-nos. Levanta os novos Davi, Senhor. Levanta os novos Davis, os improváveis. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Diga a Ele. Nós proclamamos: poderoso és.
grandioso és, como um trovão. Ele é. Impetuoso, Ninguém pode segurar. poderoso Ninguém pode detê-lo. é, grandioso é, que vem aos céus. Nós proclamamos. Proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. O Senhor está acima dela. Teu nome infalível é. Os reinos. Os reinos em vão, teu trono acima está. Levanta, Senhor. Teu nome Levanta os Davis. Unge os novos Davis, Senhor. Unge os novos Davis, Senhor. Unge os novos Davis. Que é um novo tempo, uma nova estação. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Eu quero ungir aqueles que creem no poder da unção e se coloca como um improvável, um pequeno Davi, porque Deus quer levantar os novos Davis. Sai do seu lugar e vem aqui receber essa unção e vem se colocar diante do Senhor. Vem se colocar diante do Todo-Poderoso e diga: Senhor, eu sou improvável, eu sou pequeno, eu sou aquele que eu sei que tem tudo para não ser nada se não for o Senhor. Eu sou aquele que tem tudo para não ser nada. Ai de mim sem o Senhor. Levanta, meu Deus. Levanta. Se coloca na posição de um novo Davi. Se coloca na posição e diga: Deus, eu sei. Eu sei, eu sou como Davi, eu sou esquecido por muitos, eu sou esquecido pela família, eu sou esquecido muitas vezes, meu Deus. Nem os meus familiares, nem os meus pais acreditam que eu possa ser, mas eu sei que o Senhor acredita em mim. Eu sou pequeno, eu sou improvável, eu sou aquele que está se colocando à disposição. Eu sou aquele que eu estou me colocando à tua disposição, Senhor. Aleluia, aleluia. Vem, Deus quer levantar os novos Davis. Deus quer derramar de uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar do mundo, apesar do governo, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Só abra o coração e diga: Deus, eu sei da minha capacidade, e não é pela minha capacidade. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Ele é infalível. Põe o teu Espírito em mim, Senhor. Põe o teu Espírito em mim, Senhor. Põe o teu Espírito. Que o teu Espírito tome a minha vida. Venha, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como os pequenos Davis. Pequenos, muitas vezes desacreditados, muitas vezes desprezados, ignorados. Mas a palavra do Senhor é: ninguém vai poder ignorar os novos ungidos do Senhor. Ninguém vai poder ignorar, Senhor, os novos ungidos, os pequenos que o Senhor escolheu para levantar. Põe o teu Espírito em nós, Senhor. Eu venho como Samuel aqui hoje, ungir os Davis. Senhor, eles estão aqui, escolheram estar aqui hoje. Eles não estão aqui porque não tem o que fazer.
Eles não estão aqui porque não tem trabalho. Eles não estão aqui, meu Deus, porque não tem. Estão desocupados, desempregados. Não, eles estão aqui porque escolheram te adorar, buscar a tua face, buscar o teu espírito. Coloca o teu espírito neles, Senhor. Unja os novos Davis. Levanta, Senhor, os novos Davis. Se o Senhor está procurando é coração, aqui tem corações quebrantados. Se o Senhor está procurando é coração, Senhor, aqui tem corações sedentos. Pode sondar, Senhor. Pode sondar que o Senhor vai encontrar corações que te agradam. Não perfeitos. Não é perfeito, Senhor, mas sinceros. Que quer o Senhor. Que quer cumprir com propósito. Que está se colocando à disposição e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então unge agora, Senhor. Coloca a tua unção e o teu espírito, Senhor. Que aqui não seja, Senhor, que não seja só uma unção com azeite. Porque na vida de Davi não foi só uma unção com azeite. Não foi só unção com azeite que estava no chifre. Foi um revestimento de poder. Foi um revestimento, a unção de governo, de autoridade, de poder, de honra. Receba essa unção em nome de Jesus. Recebe a cura. Recebe essa unção. Recebe a unção. Recebe. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba ela. Receba. Recebe a cura. Receba. Recebe a unção. Receba. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, Espírito Santo. Derrama, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença aqui, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença. Unção de ousadia, recebe. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Unção de ousadia, entra. Unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, deixa não pare de crer. Que o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito que te reveste poder, o Espírito que te dá o conhecimento e o temor do Senhor. Deixa eu falar. Esse é um tempo que nós temos sido bastante atacados, para que a gente tire o foco do lugar certo. Não perca o seu foco. Não se distraia. Lembre-se, se você estiver ligado à fonte, dirigido pelo Espírito Santo, não importa quanto caos está lá fora, nós vamos ser elevados acima do caos.
tempo é difícil? É. Porém, quando Noé passou por tudo que passou, com a sua família, a recompensa foi gigante. Porque a Bíblia diz que ele herdou a terra. Davi recebeu aquela unção para um propósito gigantesco. Era o pequeno, era o desacreditado, era o improvável, era o desprovido, mas tinha coração. Se separe nesse tempo e se aproxime mais de Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar revelações. O mais forte é você ser um gigante por dentro. E é o Espírito dentro de você que vai fazer esse gigante aí dentro. Esse gigante que não terá gigante externo que possa te vencer. É quantos se levantarem, é quantos vão cair diante de você. Será fácil? Não. Mas deixa Deus te treinar. Deus está te treinando. Deixa Deus te treinar. Às vezes parece que pesa. É verdade, pesa. Tem hora que pesa mesmo. E está tudo certo. Os grandes líderes sentiram o peso. Mas Deus não dá nada além do que a gente possa suportar. Ele nos capacita. Ninguém vai poder ignorar os novos Davis, os ungidos do Senhor. Coloque isso dentro de você. Ninguém vai poder ignorar, porque o que Deus tem com você, não tem como ignorar. O que está em oculto, Deus vai trazer à luz. E às vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero aparecer. Teve a hora certa para ele aparecer. Teve a hora certa para Davi ser revelado ao mundo. Eu tenho uma frase aqui, que quando alguém faz bem o seu trabalho, leões e ursos se torna rotina. Esteja em Deus, porque leões e ursos se tornaram uma rotina. Quando Golias apareceu, ele não se assustou com Golias, porque ele já estava treinado. Ele já tinha vencido leões e ursos. Seja abençoado nessa manhã. Seja revestido e fortalecido. Receba essa unção que te impulsiona, que te leva à frente, que te alavanca. Será impossível ignorar os novos Davis. Diga aí: eu sou um novo Davi. Para a honra e a glória do meu Senhor. Amém. Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.